exemplo de combinação de ingredientes, bolo pão de ló. Vocês já fizeram bolo pão de ló em casa? Bom, vamos ver, né? Como que funciona o bolo pão de ló? Ele é uma massa esponjosa. Se você colocar muita calda, por exemplo, para fazer um bolo recheado, né? Ele tem uma massa super delicada que absorve muito a umidade. Então, se você vai fazer um bolo recheado e coloca calda em cima dessa camada, ela vai chupar aquela calda. Quanto mais calda você coloca, quanto mais calda não. Você pode colocar bastante calda nela que ela vai chupar até determinado, né? Saturou ali a camada do bolo, ela não absorve mais. Só que ela tem uma alta capacidade. Porque ela é uma massa mais delicada assim, só que ela é mais sequinha também. Então ela absorve mais a umidade. Mas, partindo do princípio de que é uma massa delicada, o que eu preciso combinar nessa massa, por exemplo, de ingredientes, para eu ter um resultado bolo pão de ló? O bolo pão de ló é diferente de um bolo de chocolate. O bolo de chocolate ele é mais denso, né? A mordida é mais densa, o aspecto dele é diferente. O bolo pão de ló é uma esponjinha. Leve, delicado demais. Se você cortar do jeito errado, ele quebra, de tão delicado que é. Então, o resultado final é diferente. Logo, a combinação de ingredientes também precisa ser diferente. Por exemplo, para a gente ter um bolo pão de ló leve, fofinho, delicado, que cresça bem, a gente precisa combinar ovos com farinhas leves. Não coloque só farinha de arroz integral dentro do seu bolo pão de ló, porque você vai ter um resultado seco que não vai crescer tão bem. A farinha integral, ela requer umidade na massa. O bolo pão de ló nem líquido leva, ele leva ovos. Ovos bem aerados para serem o suporte da massa e o agente de fermentação. Então, o ovo dentro da receita do bolo pão de ló tem duas funções principais: dar estrutura e ser um agente de fermentação. Através da incorporação de ar mecânica, eu consigo fazer com que o meu bolo pão de ló cresça dentro do forno, desde que, associado aos ovos, eu use farinhas mais leves. Se você usa uma combinação de farinhas que são mais pesadas, mais secas, você vai ter um resultado final ruim. Combinação de ingredientes, isso é método. Outro exemplo, para vocês entenderem bem isso aqui. Pão francês. Que combinação de farinhas eu tenho que ter dentro de um pão francês para eu conseguir que ele se torne um pão francês? Não é um pãozinho. Eu já vi muita gente ensinando receita de pão francês na internet. E aí você olha para o pão francês, ele nem tem cara de pão francês. Tem que ter cara, tem que ter gosto de pão francês, na minha opinião. Então, para a gente ter esse resultado, a gente precisa saber combinar os ingredientes dentro dele. A gente tem que usar farinhas mais leves e a gente precisa usar uma combinação de farinha que traga um miolo mais sequinho, mas uma casquinha fina e crocante. Nossa, Gabriela, mas que farinhas que eu posso combinar para ter esse resultado? Tem uma receita de pão francês no canal do YouTube. Você vai ver lá a combinação. São farinhas brancas, são farinhas leves. E eu tenho uma combinação de farinha de amido, polvilho, farinha de arroz também, que vai me trazer essas características específicas para o pão francês. Essa mesma combinação não funciona para o pão de forma. O pão de forma é um pão mais úmido, que vai ter uma forma ali para manter ele no formato, então ele pode crescer mais, ele pode ter a massa mais cremosa. Logo, se eu usar só o mix de farinha, só a combinação de ingredientes do pão francês, eu não vou ter um pão macio, úmido, não vou ter. Eu tenho que usar farinhas específicas, ingredientes específicos para ter um pão de forma como resultado. Isso você aprende fazendo receitinha na internet? Não, não aprende. Não aprende. Porque eu passei muitos anos fazendo receitinha da internet. E eu nunca aprendi isso. Eu aprendi depois que eu fui entender os ingredientes, entender os meus erros. Aí eu comecei a aprender. Tá vendo? Tem que ter metodologia. Se você quiser continuar batendo cabeça, continuar sozinho, é uma escolha sua. Só que você vai demorar anos até conseguir fazer uma receita comível, como diz minhas alunas.
comível. Ficava comível. Eu não jogava, tem uma aluna minha que ela fala, eu não jogava fora para não desperdiçar. Mas o resultado era ruim de doer. Eu tinha que comer, era aquilo que tinha. Eu não tinha outras opções. Eu tinha que comer aquele pão duro, porque era o que eu tinha em casa. Você não merece isso. Porque é possível a gente fazer pão macio, fofinho, úmido, delicioso. Tão gostoso quanto os feitos com trigo. Claro que são diferentes. Eu não disse que eram iguais, eu disse que era tão bom quanto. São diferentes, não tem, né? São coisas diferentes, a gente usa ingredientes diferentes. O resultado ele é diferente em textura. Mas o sabor para mim é muito melhor. A textura é melhor também, só que é diferente. É uma delícia e você consegue fazer isso. Você merece uma alimentação desse jeito. Gostosa, para você voltar a sentir prazer em comer. Porque senão você vai comer porque, ai meu Deus. Minha aluna fala, eu sentava na mesa para lanchar à tarde, eu colocava uma geleia, alguma coisa para eu tentar engolir aquilo. Porque era tão seco que prendia na garganta. Hoje eu tenho que guardar para a gente não comer tudo de uma vez. Sobrar pro dia seguinte, porque senão acaba. De tão gostoso que fica. É prazer em se alimentar. Trazer essa alimentação na mesa com a sua família em volta, trazer para eles uma experiência, um momento de partilha, de alegria, de todo mundo comendo as mesmas coisas e todo mundo gostando daquilo. No início, eu ficava muito sozinha, separada das pessoas. Por quê? Eu comia só coisa ruim, ninguém queria comer as minhas coisas. E eu não me sentia bem comendo na frente dos outros uma coisa horrível, um pão feio, um bolo que quebrava inteiro, que solou, que ficou com gosto ruim. Então, no início, eu ficava muito separada, isolada mesmo das pessoas. Por causa disso. Hoje, as pessoas vêm aqui em casa e eu faço tudo para receber e eu posso comer junto. E é muito, muito gratificante. As pessoas elogiam. Minha tia ama o bolo de laranja que eu faço. Toda vez que ela vem aqui eu faço bolo de laranja para ela. Porque não existe um bolo de laranja, mesmo com trigo, tão gostoso quanto o que eu faço para ela. E ela é apaixonada. E ela não tem restrição. Mas ela gosta, porque é tão gostoso e, nesse caso, melhor do que o com farinha de trigo.